Você já foi expulso da sua própria família e eles voltaram e tentaram tirar a sua casa. Isto não é um filme, é a minha vida. Sou um cara solteiro, com pouco mais de 30 anos. Durante anos, fui o filho esquecido, intimidado pelo meu irmão mais novo e ignorado pelos meus pais. Quando a pandemia chegou, perdi o emprego e acabei morando em um trailer na rua, enquanto meu irmão e a família dele se amontoavam na pequena casa dos meus pais. No entanto, quando finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para comprar minha própria casa, minha família, que se considerava merecedora, apareceu sem avisar, exigindo que eu a entregasse ao meu irmão. Eles queriam que eu morasse no trailer novamente, na minha própria propriedade. A briga não era apenas por uma casa, era sobre respeito, traição e sobreviver às garras tóxicas de uma família que se voltou contra mim. Eles arrombaram fechaduras, falsificaram documentos e tentaram me expulsar. Mas, desta vez, me mantive firme. Gravei tudo. Chamei a polícia. E lutei com mais força do que nunca. Esta história é sobre dor, sobrevivência e a retomada do que é meu por direito. É crua, é real e está longe de terminar. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Crescer nunca deveria ser uma zona de guerra. Mas, para mim, foi exatamente isso, um campo de batalha feito de traições silenciosas, favoritismo sussurrado e hematomas visíveis e invisíveis. Meus pais tinham um favorito claro, o irmão que veio depois de mim, 3 anos mais novo que eu. Eles o envolveram em amor e atenção, enquanto eu tive que navegar por uma infância cheia de palavras duras, castigos e negligência total. Ele não era apenas amado, era protegido e mimado. Ele me intimidava física e emocionalmente. As provocações deixaram cicatrizes mais profundas do que qualquer arranhão da infância. Meus pais. Eles faziam vista grossa, me punindo quando eu revidava, recompensando quando ele quebrava as regras. Para eles, eu era o problema, aquela que sempre precisava aprender a se comportar, enquanto as ações do meu irmão eram desculpadas ou ignoradas. Nunca esquecerei a sensação de estar sentado sozinho, ouvindo as risadas do comodo ao lado, sabendo que só seria incluído na hora de representar a família, na frente de parentes ou vizinhos. O silêncio do meu pai doía tanto quanto os punhos cerrados do meu irmão, e os sorrisos forçados da minha mãe eram tão profundos quanto seus olhares de decepção. Quando completei 18 anos, eu já estava planejando minha fuga. Meu lar não era um refúgio, mas uma gaiola. Saí cedo, antes mesmo de terminar o ensino médio, e com pouco mais do que a esperança de que o mundo lá fora pudesse ser mais tolerante. Minha família não compareceu à minha formatura. Não ligaram nem me avisaram nos anos seguintes. O ano de 2020 trouxe uma enxurrada de desafios. A pandemia varreu vidas, e a minha não foi exceção. Perdi meu emprego. Perdi meu apartamento. Pior ainda, perdi a ilusão de um lar. Me vi dormindo em um trailer sobre rodas. Um trailer, símbolo de liberdade para alguns, era minha tentativa desesperada de sobrevivência. Amigos desapareceram, apenas um gentil segurança noturno e um ocasional zelador simpático do depósito se tornaram parte da minha história. Enquanto isso, meu irmão mais novo, sua esposa incrivelmente dramática, Sil, e sua prole em constante expansão permaneciam entrincheirados na casa apertada de nossos pais. Suas exigências se intensificavam à medida que sua situação de vida se tornava mais caótica. Sil, em toda a sua glória manipuladora, desempenhava seu papel de mãe inocente e sofredora, transformando cada confronto em evidência de que eu era a vilã da minha própria vida. Até primos e tias, parentes que antes fofocavam sobre o favoritismo descarado dos meus pais. Agora observavam de longe, alguns balançando a cabeça, outros cochichando sobre quem poderia culpá-lo por ir embora. Mas ninguém interveio. Ninguém realmente intervém. No entanto, na solidão daquele trailer, cercado pelo zumbido da cidade e pelo frio da noite, encontrei uma força inesperada. Percebi que a dor que eu carregava era tanto um peso quanto uma força motriz. A rejeição, a traição, elas podiam destruir uma pessoa ou abrir um novo caminho. É aqui que minha história realmente começa, um filho rejeitado pelo sangue, mas pronto para lutar com tudo o que tenho para recuperar minha dignidade e meu lar. Mas a batalha estava longe de terminar, e o que me aguardava testaria não apenas minha resiliência, mas a própria definição de família. Traria à tona todos os velhos fantasmas e mágoas secretas, me colocando contra as pessoas que deveriam ter-me protegido e mudando o rumo da nossa família para sempre. Fique comigo. Enquanto eu compartilho o que aconteceu quando finalmente os enfrentei, você verá, família nem sempre é o que parece. E, às vezes, é preciso perder tudo para se encontrar. Depois de perder meu emprego durante a pandemia, o chão sob meus pés desmoronou. O sonho de estabilidade se transformou em um pesadelo de incerteza. Com minhas economias esgotadas e sem ter a quem recorrer, me vi sozinho, com frio e sem teto.
Meu santuário tornou-se o espaço apertado de um trailer aparafusado à minha caminhonete velha. Não era grande coisa, não havia água encanada, nem banheiro de verdade, apenas o essencial. As noites eram as mais difíceis. Cada farfalhar no escuro me arrepiava. Eu dormia em estacionamentos ou em ruas secundárias esquecidas, sempre meio acordado, esperando a batida de um policial ou o som de alguém tentando abrir a porta. As ruas da cidade eram implacáveis, eu não conseguia me livrar do medo de não estar seguro. A solidão me atingiu com força à meia-noite. Às vezes, enquanto a chuva castigava o telhado de metal lá em cima, eu agarrava um livro velho ou rolava a tela do meu celular sem parar, desejando que alguém me ajudasse. Rajadas de vento severas de inverno penetravam por todas as frestas, e o velho aquecedor elétrico lutava para aguentar. Mas a dor emocional era pior. Os olhares e os sussurros de quem passava doíam. Pior ainda eram as provocações, vizinhos e estranhos cochichavam sobre o cara que morava num trailer. Minha própria família, com sua casa superlotada a poucos quilômetros de distância, zombava da minha situação. Me chamavam de vagabundo, fracassado, reduziam tudo o que eu era e tinha sido uma única palavra lamentável. Meu irmão e a esposa dele até apontavam e riam, enquanto meus pais só ofereciam a entrada da garagem se eu pagasse mais do que o aluguel de um apartamento de verdade. O desespero quase me engoliu. Algumas noites, eu ficava acordado, assombrado por velhas feridas da infância. Lembranças de favoritismos, punições e expulsão. Eu me perguntava o quanto mais eu conseguiria suportar. E, no entanto, dentro daquele pequeno trailer, uma chama teimosa ardia. Eu não estava derrotado. Aprendi a me adaptar, não apenas para sobreviver, mas para manter viva uma tênue esperança. Eu ia mancando até o supermercado em busca das refeições mais baratas. Descobri maneiras de recarregar meu celular e as baterias, mesmo que isso significasse levar uma extensão para uma tomada externa distante. Tornei-me engenhoso porque precisava. O trabalho começou lentamente. Um dia, o dono de um depósito de uma pequena empresa me apostou, enxergando além do meu exterior esfarrapada disposição interior. Um segurança, um homem gentil que trabalhava à noite, tornou-se um amigo raro, às vezes me visitando e compartilhando uma xícara de café quente e ruim. Esses gestos, por menores que pareçam, tornaram-se tábuas de salvação em um mar de isolamento. Apesar das humilhações diárias, da dor e do frio, o trailer se tornou minha fortaleza, um santuário destruído e a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a sobrevivência é possível. Dia após dia, passo a passo, a dor se moldava em uma nova força. Eu estava aprendendo, dolorosamente, que ninguém viria me salvar, exceto eu mesma. E então, depois de meses me esforçando e me recusando a abrir mão da esperança, encontrei um emprego melhor, uma tábua de salvação que me permitiu voltar, um salário de cada vez. Eu estava exausto, mas não destruído, um homem que havia perdido quase tudo, exceto a vontade de seguir em frente. Mas a batalha ainda não havia terminado. Enquanto eu começava a reconstruir meu futuro e a construir uma nova vida, a ganância da minha família ganhava força silenciosamente. Eles estavam de olho na única coisa pela qual eu ainda lutava, meu direito a um lar e a uma vida nos meus próprios termos. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. O dia em que finalmente atravessei a porta da frente da casa pré-fabricada com a qual eu sonhava foi surreal. Depois de anos de dificuldades, dormindo em um trailer, me virando e lidando com a indiferença da família, eu tinha um lugar para chamar de meu. Era modesto, apenas uma pequena propriedade com 3 quartos, mas era meu. Quase todo o dinheiro que economizei foi para a entrada, cada escolha difícil e sacrifício se acumulando como tijolos sob meus pés. Escondido no quintal, estava meu velho trailer, desgastado e paciente, uma testemunha silenciosa das minhas batalhas. Por um breve momento, me permiti acreditar que estava seguro, vitorioso, talvez até livre. Mas o trauma familiar não desaparece simplesmente, ele se alastra. Eu não era ingênua, mas nada me preparou para a rapidez com que minha família voltaria a se despedaçar, não com comemoração, mas com o tipo de ganância que corta como vidro quebrado. Algumas semanas depois de me instalar, meus pais, meu irmão Dan, minha esposa Sil e seu caos de filhos chegaram sem avisar. Não bateram. Não perguntaram. Simplesmente entraram pela minha porta como turistas arrogantes em uma casa aberta, com o riso quando pelas paredes enquanto se intrometiam em cada canto, reivindicando um espaço que, para começo de conversa, nunca foi deles. Minha mãe, com os olhos examinando os móveis que eu havia raspado e me esforçado para adquirir, resmungou sobre todo esse espaço extra estar sendo desperdiçado com alguém sem esposa nem filhos. Dan, sem perder o foco, lembrava a todos o quão perto meu apartamento ficava do trabalho dele, como se a proximidade por si só o consagrasse ao meu futuro. Sil lançou olhares presunçosos e cúmplices, do tipo que me deixava saber que em breve eu estaria lutando pela minha dignidade novamente. Aquela sensação de realização que eu sentia. Ela se estilhaçou. Dan me encurralou quando os outros saíram para a varanda.
Seus olhos estavam determinados, a voz firme e arrogante. Esta casa é demais para você, disse ele, sem rodeios. Deixe-me morar com a minha família. Você pode levar o trailer para o quintal. Era menos uma pergunta do que uma exigência, um soco no estômago envolto em familiaridade. Nenhuma conversa sobre aluguel, nenhum respeito pelos meus sacrifícios, apenas essa suposição implacável de que minha vida, meu lar, poderia ser dividido para a conveniência dele. Era como se cada desfeita da infância tivesse retornado, amadurecido em algo muito mais ousado. Tentei manter a calma, fazê-lo entender. Aquele era o meu santuário, minha fuga da dor que ele e nossos pais um dia permitiram. Mas ele falou por cima de mim, como se minha voz nunca tivesse importado. Então, a família inteira desceu, meus pais, Dan e Sil, pressionando com força, transformando minha sala de estar em um tribunal. Faça isso pelo Dan, gritavam eles, repetidamente, com as vozes cada vez mais altas, abafando meus apelos. Sil, nunca tímida em seu estilo dramático, começou a falar sobre como eu estava condenando a família deles, usando sua gravidez como arma contra a minha recusa. Eu me mantive firme. Foi então que tudo transbordou. Sil investiu, atingindo meu rosto antes que Dan a segurasse. Eu nunca me senti tão traída, tão exposta. Eles não só queriam minha casa, como também queriam minha humilhação. Mas anos sobrevivendo em um trailer me ensinaram o poder de me manter firme. Levantei meu celular, registrando o caos, as acusações, o drama, determinada a não perder tudo pelo que lutei. Quando a polícia chegou, foi o caos total. Dan e Sil se trancaram lá dentro, trocaram as fechaduras, agitaram documentos falsos com minha assinatura falsa, desesperados para reivindicar minha propriedade a qualquer custo. Foi um cerco. Não apenas à minha propriedade, mas ao meu senso de autoestima e independência duramente conquistada. Apesar de tudo, mantive minha posição. Enfrentei a polícia e minha família, com a voz firme pela primeira vez em anos. Esta é a minha casa, a minha vida. Vocês não vão tirá-la de mim. O dia terminou com minha família forçada a fazer as malas e ir embora, com sua amargura exposta ao mundo e à polícia, para ver. Mas quando minha porta da frente finalmente se fechou atrás deles, eu não me senti vitoriosa. Eu me senti abalada, frágil. As rachaduras na minha família estavam mais profundas do que nunca, a confiança abalada, e eu sabia que aquela tempestade de inverno em nossas vidas estava longe de acabar. O que aconteceu em seguida me levaria ao limite, testando os limites da lealdade, do perdão e do que realmente significa chamar um lugar de lar. Fique ligado. Porque, à medida que esta história se desenrola, o verdadeiro custo da família e da liberdade finalmente será revelado. A tensão era palpável naquele dia, quando a polícia chegou à minha porta, convocada por ninguém menos que meu próprio sangue, meu irmão, meus pais e Sil, que tinham acabado de tentar tomar ilegalmente minha casa. Eu estava no meu próprio jardim, cada cicatriz dos maus tratos da infância pulsando sob a nova dor da traição. O lar pelo qual trabalhei tanto, o símbolo da minha sobrevivência, era agora o marco zero de um cerco familiar. 4 policiais no total, com os olhos cansados e a voz abafada pelo cansaço de tantas brigas domésticas, pediram minha identidade e me ouviram enquanto eu descrevia o caos. Acompanhei-os até a varanda, apontando a fechadura quebrada e furada e o conjunto de brocas baratas que meu irmão e Sil haviam deixado para trás. Era ao mesmo tempo ridiculamente estúpido e dolorosamente real. Lá dentro, Dan e Sil estavam barricados com meus pertences, recusando-se a abrir. A polícia tentou argumentar com eles, mas a lógica os atingiu como chuva em pedra. E quando finalmente saíram, mostraram sua pièce de résistance, um contrato de aluguel, supostamente assinado por mim, meu nome mal falsificado em caligrafia infantil. Eu só conseguia olhar, incrédula, para a audácia deles. Minhas emoções oscilavam entre raiva e humilhação. Não se tratava mais apenas de perder uma casa, era um ataque direto à minha integridade e a tudo o que a vida adulta e o trabalho duro me trouxeram. Felizmente, os policiais não se impressionaram. Colheram depoimentos, fizeram perguntas diretas e deixaram claro para minha família que invadir minha casa sob falsos pretextos, e com um contrato de aluguel falso, era um crime, não um assunto de família. Mas, à medida que o circo jurídico se desenrolava, foi a violência emocional que mais me atingiu. A traição por parte de mim mesmo, como adulto, depois de anos de desvalorização na infância, marcou mais profundamente do que qualquer coisa que eu já tivesse enfrentado vivendo sem teto em um trailer. Olhei para os rostos do meu irmão e dos meus pais e vi estranhos. A pergunta martelava no meu peito: eu conseguiria perdoá-los? Eles queriam mesmo perdão ou apenas mais uma coisa de mim? Mesmo em meio à confusão, alguns policiais me puxaram de lado. Uma jovem detetive sussurrou que admirava minha coragem, que a maioria das pessoas teria cedido à família. É preciso coragem para lutar contra o próprio sangue. Um policial mais velho, com o bigode eriçado, me disse: você ficaria surpreso com a frequência desse tipo de inferno. Você não está sozinho.
Não deixe que eles façam você se sentir assim. Quando a poeira baixou e minha família foi embora, foi meu irmão quem entregou as chaves da nova fechadura que ele havia instalado. Não entregues, na verdade, mais como jogadas rua abaixo num acesso de raiva infantil. Eu as pesquei a um bueiro sob o olhar dos policiais, cada chave uma pequena e insignificante vitória reconquistada. Mas mesmo depois que a tempestade passou, meus pais intensificaram a campanha. Minha mãe negociou, chorou, implorou por um acordo para fazer isso por Dan, fazendo promessas vazias e ameaças carregadas de culpa. Eu recusei, não mais o garoto escondido no quarto, mas alguém que finalmente conseguia se manter firme. A fúria de Sil em meio a tudo isso atingiu o ápice, culminando em um ataque violento contra mim e um novo boletim de ocorrência, uma fronteira de papel onde os laços familiares já haviam se rompido. As linhas de batalha emocional e jurídica eram claras. Eu tinha a lei. Eu tinha minha própria voz. Cada onda de drama me ensinou que vencer não se trata apenas de manter uma casa, mas de manter o respeito próprio quando aqueles mais próximos tentam destruí-lo. Aquele dia não foi o fim, mas um novo começo na luta pela minha própria narrativa, meus próprios limites e minha autonomia. Quando a porta se fechou atrás dos policiais e minha família se retirou por hora, eu sabia que tempestades mais profundas estavam se formando. Mas, desta vez, eu estava pronta. E o que se seguiu testaria os limites da família, do perdão e o preço da paz interior de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Fique comigo, o cerne da batalha ainda está por vir. O fim do casamento de Dan e Sil pareceu um desastre de trem em câmara lenta, que deixou ondas de choque em uma família que já estava por um fio. A transformação de Dan foi surpreendente. O irmão arrogante e favorito que um dia zombara dos meus infortúnios cambaleou até o meu trailer, com uma garrafa de uísque na mão cheia de cicatrizes, a dor da traição estampada no rosto. Naqueles momentos cruéis, vislumbrei a verdade por trás da sua máscara de superioridade. Ele estava perdido, ferido, despojado de tudo aquilo sobre o qual havia construído sua persona arrogante. Pela primeira vez, o poder se alterou. A criança de ouro se foi, o que restou foi um pai castigado pelas próprias escolhas erradas e por um relacionamento tóxico, desesperado por qualquer sensação de estabilidade. Sentamos juntos em noites escuras e silenciosas, com filmes antigos passando no meu DVD sarrado, enquanto jogos de Uno e batalha naval suavizavam décadas de rivalidade amarga. Não houve pedido de desculpas, não a princípio, mas o remorso transbordou nos silêncios entre nós, um ramo de oliveira frágil e silencioso. Sil, por outro lado, revelou completamente a profundidade de sua manipulação e narcisismo. Os segredos horríveis da família vazaram para o tribunal, mensagens de texto, registros telefônicos, testes de DNA provaram sua traição. O bebê mais novo não era de Dan. Uma juíza, famosa por seu desprezo por infiéis, despojou Sil de quase tudo, custódia, pensão alimentícia, até mesmo sua dignidade no tribunal. Ela ficou com direito a visitas parciais, montanhas de dívidas e uma reputação em ruínas. Ela me culpou, é claro, sua última arma antes de desaparecer de nossas vidas. Sem o drama de Sil, nossa família se transformou lenta e dolorosamente. Minha mãe, sempre a facilitadora nos bastidores, não conseguia se defender. Ela se desculpou, timidamente a princípio, como se estivesse testando o terreno a cada desculpa que saía de sua boca. Meu pai ficou mais silencioso, mas o calor em seu olhar foi substituído por resignação, talvez até arrependimento. Anos de favoritismo e negligência ecoavam em cada reunião familiar constrangedora, impossíveis de ignorar agora que as máscaras haviam caído. A vida não foi curada magicamente. As feridas eram profundas, a desconfiança ainda mais profunda. Mas, aos poucos, um espaço se abriu para algo novo. Dan, financeiramente esgotado e emocionalmente vazio, mudou-se para o meu antigo trailer para que seu filho mais velho pudesse ter um quarto só dele. Era um eco bizarro do meu próprio passado, mas desta vez não se tratava de sobrevivência, era sobre sacrifício, sobre um pai finalmente colocando outra pessoa em primeiro lugar. As crianças mais novas, antes selvagens e distantes, se aproximaram de mim à medida que a influência da mãe desaparecia. Tornei-me o tio bom, de maneiras que jamais imaginei serem possíveis, cuidando de crianças, guiando, ensinando, sim, às vezes, apenas sendo um porto seguro quando suas vidas ficavam turbulentas. Enquanto a poeira baixava, minha família não estava curada, mas estava mudando. Pequenos gestos importavam, um agradecimento aqui, um café juntos ali, às vezes apenas um silêncio sem hostilidade. Minha casa ainda era minha casa, não um troféu para as ambições de outra pessoa. Pela primeira vez em anos, a esperança parecia real. Este capítulo não terminou com uma reunião em Hollywood ou um perdão generalizado, mas com algo mais honesto. Uma paz incerta, um respeito conquistado com muito esforço e a promessa cautelosa de renovação. E à medida que a história avança, finalmente me sinto pronta para o que vier, porque manter minha posição não foi apenas uma questão de vencê-los, mas de finalmente me escolher. Fiquem ligados.
A jornada não acabou, está apenas começando. Após o caos da minha família, as traições, as batalhas judiciais, a confiança ferida, finalmente me encontro em um lugar de autodomínio conquistado com muito esforço. A jornada até aqui foi longa e extenuante, repleta de momentos em que o peso do meu passado ameaçou me engolir por inteiro. Foram noites em que questionei tudo, o amor, a lealdade, o meu próprio valor. No entanto, em meio à escuridão, algo inesperado floresceu, a paz. Não apenas a ausência de conflito, mas um conforto real e profundo em assumir a responsabilidade pela minha história e pelas minhas escolhas. Pela primeira vez, sinto o verdadeiro comando sobre o meu destino e o meu espaço. Cada briga com meus pais, cada discussão amarga com meu irmão, cada jogada perversa de Sil, tudo isso era mais do que obstáculos. Eram lições sobre limites. Não apenas muros literais ao redor da minha casa, mas os limites menos visíveis que protegem meu coração daqueles que me subestimam. Aprendi o valor inestimável de dizer não e finalmente entendi que o respeito próprio não é herdado, é conquistado, às vezes com grande custo pessoal. Família, percebo agora, nem sempre é definida pelo sangue. Às vezes, são aqueles que escolhem você. Inquilinos que se tornaram amigos, caras que riem e xingam nas noites de póquer, vizinhos, até mesmo aquele segurança do turno da noite que um dia cuidou do meu trailer destruído, todos eles provam que a família escolhida pode ser o tipo de vínculo mais forte. O trailer que antes era meu abrigo de emergência agora é um monumento à minha resiliência. Às vezes, passo por ele e me lembro dos anos em que sobrevivi isolado, me segurando no pior para poder construir algo melhor. Sua estrutura desgastada não é apenas um lembrete de sofrimento, mas de transformação, de transformar dor em garra, e garra em uma vida verdadeiramente minha. Claro, há cicatrizes. O passado não é tão facilmente entregue, ele sussurra, às vezes grita, das sombras da memória. Mas eu o encaro agora não como uma vítima, não como a ovelha negra ou o bode expiatório da família, mas como o arquiteto do meu mundo, o guardião da minha própria paz e o guardião do meu lar. Sei que haverá mais tempestades. Afinal, a vida nunca é verdadeiramente isenta de drama. Mas enfrentarei o que vier de olhos abertos, e, desta vez, nos meus termos. Posso ficar sozinha ou com aqueles que conquistaram um lugar ao meu lado, mas permanecerei inquebrável. Então, isso é o fim? Não exatamente. Na verdade, parece o começo de uma nova jornada. Alimentada pelo respeito próprio, pela clareza e pelo conforto da liberdade genuína. Estou vivendo sem pedir desculpas, impelida ferozmente pelas lições que me esforcei para aprender. A história não acabou. A cortina se fecha apenas neste capítulo, e, ao dar um passo à frente, faço-o com força, pronto para o que vier a seguir. Um brinde a novos começos e a viver para mim mesmo, não importa o que o amanhã traga. Enquanto estou aqui agora, depois de todas as tempestades, traições e batalhas por algo tão básico quanto respeito e um lar, não consigo evitar soltar um longo suspiro que sinto como se estivesse segurando há anos. É estranho, sabe, como toda essa dor, de alguma forma, nos torna mais fortes. Cada batida de porta, cada ferida daqueles em quem eu deveria ter podido confiar, deixaram cicatrizes, mas também me ensinaram o que resiliência realmente significa. Quero ser sincera com você. Houve muitos dias em que duvidei de mim mesma, em que a solidão era sufocante e velhos sentimentos de não ser suficiente voltaram à tona. Mas aqui, finalmente, aprendi que não importa o que os outros tentem tirar de você, sua paz, sua dignidade, seu senso de pertencimento, essas coisas são suas para defender. E seu valor não é medido pelas pessoas que se recusam a vê-lo. Agora, olho ao redor e tudo parece diferente. Minha casa é mais do que apenas 4 paredes, é um símbolo de tudo pelo que lutei, liberdade, respeito próprio e conforto de verdade. Aquele trailer cerrado lá atrás me lembra dos piores momentos, mas também de que sobreviver é possível e crescer é real. Posso abrir minhas portas para amigos, dar boas risadas depois de um dia difícil, jogar póquer, quem sabe até começar a namorar de novo, e fazer tudo isso do meu jeito. A todos que assistiram a este vídeo, ouviram a minha história, torceram por mim ou simplesmente ficaram até aqui por tanto tempo. Obrigada, do fundo do meu coração. O tempo de vocês significa muito para mim. Compartilhar tudo isso nem sempre foi fácil, trouxe de volta muitos sentimentos pesados. Mas o apoio de vocês, os comentários de vocês, o incentivo de vocês fizeram a diferença. Vocês transformaram minha história solitária em algo muito maior, algo que importa. Se você se identificou com a minha história, se encontrou valor ou até mesmo entretenimento com minhas lutas e vitórias, curta, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever para mais. Seus comentários e feedbacks não só ajudam o meu canal a crescer, como também me deixam saber que não estou falando sem pensar. Conte-me suas ideias, suas próprias histórias ou conselhos. Leio todos os comentários e, juntos, talvez possamos ajudar alguém que se sente perdido a encontrar o caminho de volta para casa. Obrigada por estar aqui.
Um brinde à cura, ao crescimento e a todos nós, que nos mantemos fortes. Até a próxima. Cuide-se e nunca deixe ninguém decidir o seu valor além de você.